Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos vivendo um momento ímpar no país, né? Muitas manifestações em todos os estados brasileiros e nós vamos continuar debatendo esse momento político aqui do Brasil. Comigo na mesa, Ulisses Saesse, e hoje nós vamos conversar com o doutor Carlos Hugo Santander. Carlos Santander, ele é peruano, é professor, e nós vamos conversar com ele sobre política, vamos conversar sobre o momento político, não só brasileiro, mas também mundial. Vamos discutir a partir de agora dentro do programa Canal Aberto. Boa noite, doutor Carlos Santander, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E, bom, estamos à disposição para compartilhar algumas ideias que acredito sejam pertinentes, né, neste contexto bastante conturbado da vida política brasileira. Tá certo. Fale um pouquinho do senhor. Bom, eu nasci no Peru, eu sou formado na área de ciência política, e fiz um mestrado em estudos políticos e sociais sobre a América Latina no Chile, e o doutorado em ciências sociais, em sociologia, estudos comparados sobre a América Latina. Agora venho trabalhando na Universidade Federal de Goiás, no programa de mestrado em Direitos Humanos e também no mestrado de Ciência Política. Bom, venho desenvolvendo alguns trabalhos associados à política comparada, bom, comparando diversas temáticas, não? Desde iniciativa popular legislativa, não? Na América Latina, como partidos políticos, eleições, entre outros temas, não? Diversos. Certo. Nós vamos conversar um pouco, Luiz, até eu gostaria de aproveitar o professor Carlos Santander para a gente fazer assim, um paralelo entre a política brasileira, o sistema político brasileiro e alguns países sul-americanos, por exemplo, o Peru e a própria Venezuela, que também tem uma identidade muito forte, né? Com o governo brasileiro, que é a Venezuela de Hugo Chávez, e também um pouco relacionar essa política atual do Brasil com a política cubana. Qual é o risco que nós temos hoje, nesse momento político, de nós nos tornarmos uma Venezuela? Há essa possibilidade? Não, nenhum, não acredito. Porque o país, ele vamos dizer, é muito heterogêneo. Participa em uma diversidade de atores que tem uma diversidade, não, de ideologias. Então, bom, o sistema político não permitiria, por mais que existisse a intenção, vamos dizer. Então, não há nenhum risco. Nenhum risco. Não. O senhor viu alguma similaridade entre o Brasil, por exemplo, e a Venezuela? Vamos dizer também a Argentina, aí, que é um país sul-americano da América Latina, em relação a esse populismo que exige, o populismo do Hugo Chávez, populismo que nós temos aqui no Brasil também. O senhor vê alguma semelhança nesse? Eu acho que não. Há semelhanças, mas não necessariamente a partir daquilo que nós poderíamos entender como populismo. Bom, há semelhanças em termos de que existe preocupação por parte dos governos de levar adiante, não, políticas sociais de inclusão que tenham um ênfase bastante significativo. Bom, essas são as semelhanças. Assim como há semelhanças no Chile, como há semelhanças no México, na Colômbia, no Equador. Mas há diferenças, sem dúvida. Existem instituições bastante fortalecidas, de alguma outra forma, mais enraizadas, no caso, por exemplo, do Brasil. Não esqueçamos que no caso da Venezuela, o Chávez, por exemplo, ele é resultado de uma situação de crise dos partidos políticos. Então, ele termina sendo um outsider, certo? Um que chega fora do sistema e ganha a eleição. E aí, obviamente, diante da crise das instituições, obviamente ele se coloca por cima das mesmas instituições, certo? E leva adiante todo um programa, não? Orientado, vamos dizer, para a esquerda, não? No caso do Brasil, o poder ele está bastante distribuído, disperso, não está necessariamente concentrado. Por mais que a presidenta, ou o presidente, ou o candidato pretenda levar um programa, vamos dizer, de inclusão social enfática, ou de uma forma, vamos dizer, unidimensional, especificamente, vai ser muito difícil. Ele, de alguma outra forma, como dizia Sérgio Branches, não? O presidencialismo brasileiro, ele se fundamenta em coalições. Então, as coalições, sem dúvida, são uma espécie de molas que vão de alguma forma... O senhor acha importante essas coalizões, essa política de coalizão? O senhor acha, por exemplo, a democracia tem que conviver com essa prática política?
Bom, é a única forma de poder dar governabilidade, não, ao país. Então, a coalição, de alguma outra forma, também significa consenso. A coalição também significa de gerar uma série de, vamos dizer, de mecanismos de freios, certo? A um só partido, ao domínio de um só partido. Não deixa de ser positivo nesse sentido. No caso do Brasil, por exemplo, o que eu entendi é que nós temos, por exemplo, governos de cada partido. Por exemplo, nós temos em Goiás o PSDB, tem o PT, tem outros partidos que governam outras federações do país, né? Então, isso tem que haver a colisão. E não há uma centralização de poder que aglutina todo esse poder dentro do país. Isso é bom no caso do Brasil manter uma democracia diferenciada da Venezuela, onde lá o governo centraliza tudo, não é isso? Olha, o problema, eu acho que o maior problema não é a coalição como tal, sino é que muitos políticos têm que pagar justamente pelos apoios que eles recebem em campanhas eleitorais, pelos patrocínios que eles recebem. Então, essa é uma coalição mais de favores que uma coalição realmente de diversos interesses. Nesse aspecto que eu toquei, o senhor acha, por exemplo, que a coalizão no Brasil, essa política de coalizão no Brasil, não é esse troca, ou seja, essa troca de favores, de benesses entre os partidos? Bom, há negociações de diversos interesses, diversos interesses são negociados entre os diversos atores, o que é legítimo, o que eu acredito que a população está questionando como é que se pagam esses favores, claro, na Alemanha existem coalições, na Inglaterra existem coalições, e nos Estados Unidos também existem coalições. Então, não há nada errado. O que está errado é como é que muitos desses políticos tentam abrir espaço dentro dos seus governos, pagando favores que estão muitas vezes longe, certo, das negociações ou interesses partidários. Então, acho que são duas coisas diferentes aí nesse sentido, não? Isso favorece a corrupção. O senhor diz que existem colisões em vários países do mundo, mas em todos os países há corrupção? Sim, claro, sem dúvida. A única diferença, talvez, é a maior ou menor intensidade nesse sentido. Se há um elemento que distancia entre países, é o fato da impunidade. Em muitos países a corrupção ela não é tolerada e imediatamente aqueles que são denunciados por supostos esquemas de corrupção são afastados dos cargos públicos. Não? Em todo caso, existe uma celeridade processual no âmbito jurídico para serem condenados. Ora, no Brasil existe uma série de deficiências. Não só aquilo que se traduz nas demandas cidadãs, não só uma demanda em relação a que não exista corrupção. Também estão dando uma chamada de atenção ao Poder Judiciário, por exemplo, para que também leve adiante uma série de reformas dentro do seu próprio poder para, justamente, porque não adianta colocar a corrupção como um crime hediondo, não serve de nada. Se é que no judiciário, praticamente, os corruptos vão estar livres, vão a gozar de uma série de prerrogativas na qual nunca vão terminar sendo, não é certo? O que ele disse aqui tem tudo a ver, Ulisses. Por exemplo, aqui no Brasil já existia, pelo menos, vários crimes hediondos. Lógico. Né? O tráfico de drogas, a princípio, era um crime hediondo. Nós tivemos o estupro, era crime hediondo, e vários outros tipos de crime que eram hediondos, mas na realidade, nós estamos vendo aí, pessoas foram condenadas por estupro, sendo beneficiado e praticando estupros. Claro. Nós vemos traficantes saindo e continua praticando, né, o tráfico. Quer dizer, esse caso aí do político hediondo, do crime ser hediondo, será que não vai acontecer a mesma coisa? Isso é populismo judicial. Isso é populismo, isso é demagogia, sabe? Porque se aplicam uma série de dispositivos jurídicos para tentar anular um fenômeno, mas na verdade não terminam contendo esses elementos negativos, não? Seja corrupção, seja tráfico de drogas, seja violência, entre outras, não? Então, isso é populismo, sabe? Me entende? Sabe? Porque o problema tem uma dimensão sistêmica muito maior. Então, vejam você, uma das questões mais curiosas desta conjuntura é que você vê que a única que reage a uma situação das demandas nas ruas é a presidente. Mas aquele que leva adiante uma série de ações demagógicas é o Congresso. Vejam vocês, Renan Calheiros praticamente como abanderado, não? Aquele, como que diz, aquele que recebe, não, as demandas da sociedade e as traduz em uma série de dispositivos demagógicos.
populistas. Então, isso é um grande erro. Então, por exemplo, assim, uma certa legitimidade nessas manifestações populares, ou seja, que cobram, ou seja, uma democracia mais limpa, ou seja, sem corrupção. Com certeza, claro, com certeza. Mas aí a população que está demandando é de que sejam satisfeitas suas demandas permanentes. Outra questão que chama muito a atenção nesta conjuntura é que a população está demandando serviços de qualidade, tanto no âmbito do transporte público, da educação, da saúde, entre outros, mas não há nenhum governador entre os estados que tenha reagido positivamente a nenhuma dessas demandas, exceto, claro, relacionados ao transporte público. Agora, falta muito por fazer, com certeza, mas entre as críticas que surgem aqui no Brasil com relação aos investimentos da Copa, e de alguma outra forma existe uma certa razão. Sim, tudo bem. O Brasil é capaz de fazer esforços, de gastar energias ingentes para levar adiante um evento de tamanho internacional, de tamanho mundial, como a Copa, que é um sucesso, sem dúvida, mas não há esforços políticos, como, por exemplo, uma cruzada entre os diversos atores para resolver a questão da educação ou do tráfico de drogas, ou resolver tantos problemas. Então, isso é preocupante, não? E isso não tem nada a ver especificamente com um partido ou com um gestor em particular. Isso tem a ver com praticamente uma prática política que, de alguma outra forma, é displicente com relação à demanda, não, da população. Certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o Carlos Santander, ele que é doutor em Sociologia, professor mestrado de Ciências Políticas. Vamos falar um pouquinho do seu país, o Peru. O Peru teve uma fase muito difícil aí quando o Fujimori era presidente, né? Hoje ele está preso. Como é que está a situação do Peru hoje? Bom, de alguma outra forma podemos reconhecer que o país encontra uma certa estabilidade política, mas isso não significa que existam imprevisíveis situações, dado que as instituições políticas não estão ainda firmadas, como nós poderíamos desejar. Bom, parte dos problemas latino-americanos, do processo histórico de construção, da democracia. Mas podemos reconhecer, sim, que é um país democrático, que luta, como muitos de nossos países, para diminuir a pobreza, a desigualdade, entre outros males que historicamente têm afetado o continente. Podemos dizer que a América Latina ainda tem uma democracia ainda muito jovem, está praticamente começando a democracia na América Latina. Sim, claro. Se nós colocamos em termos proporcionais a história republicana de cada país, nós vemos que a democracia tem tido um curto período, praticamente, de vigência. Então, bom, temos que ser pacientes, muito tolerantes com nossas instituições e pensar, claro, obviamente, no processo de construção. Ulisses, eu penso o seguinte, se nós temos uma democracia jovem no Brasil e na maioria dos países da América Latina, ela veio de ditaduras, né? E as ditaduras, ela é a mais corrupta de todo o sistema de governo que já existiu até hoje. Quer dizer, então nós estamos, a América Latina, o Brasil, evidentemente, estão conquistando agora essa nova democracia. O senhor vê alguma ameaça para essa democracia jovem na América Latina? Olha, o que acontece? Eu não percebo uma ameaça real para a democracia na América Latina, principalmente no caso do Brasil. Não, honestamente, os militares de alguma outra forma estão fazendo o seu papel, dentro de sobre o controle civil. Bom, não existem movimentos antissistema que coloquem em questionamento a governabilidade, nem as instituições políticas, no caso do Brasil, como por exemplo nós podemos pensar na certa década, no caso da Colômbia, com as Farc, mas bom, não encontro nenhum elemento que nós podemos pensar, vai ter uma regressão autoritária. Ainda que, apesar, muitos dos atores muitas vezes agem radicalmente, pelo calor da disputa, mas não necessariamente... Professor, mas eu ouço demais isso. As pessoas temem, inclusive, a volta dos militares.
Vejo demais quando tem esses, por exemplo, esses princípios de manifestações, essas manifestações, ou seja, quando, por exemplo, a própria democracia é colocada em xeque. E se ouve demais, inclusive, pessoas até falando, pedindo a volta dos militares, tudo. O senhor não acha, por exemplo, que isso preocupa? Haja visto que na Argentina, a Argentina passou por um processo semelhante também, ou seja, os militares tentando tomar o poder, ou seja, o poder já praticamente popular. O senhor não acha, por exemplo, que mesmo que, por exemplo, seja condenado assim internacionalmente, ou seja, vamos dizer, o militarismo, ou seja, a ditadura, o senhor não acha, por exemplo, que ela ainda assombra, ela assusta as pessoas? Nunca faltan elementos que pretendan un tipo de regresión de esa naturaleza, mas é claro, e a história demonstra que obviamente que os militares são incompetentes, né, para levar algum tipo de gestão no governo. Eles estão preparados para fazer outro tipo de funções, menos para governar. Se as pessoas acreditam de que uma regressão dessa natureza é bastante favorável, é só revisar a história, sabe decir. Só na leitura, num processo de alfabetização política, que as pessoas vão entender, sem dúvida, que não tem nenhum sentido. Agora, a pergunta sua realmente foi, como diz aqueles, quando você está entrevistando, foi muito oportuna, porque hoje nós tivemos uma ameaça do militarismo egito. Os militares egípcios já deu um prazo para o governo e também para as oposições para se entenderem, porque se não se entenderem, o militarismo lá, os militares podem tomar o poder lá no Egito, né? Quer dizer, quando há uma bagunça generalizada por parte do governo, que não tem a competência de manter a ordem no país, aí abre o espaço para que os militares façam uma intervenção. O Egito está correndo esse risco agora, nesse momento, não é isso? Claro, então, porque justamente aquilo que nós identificamos como a primavera árabe, não é certo? Bom, parece que se está tornando uma espécie de inverno, na verdade. Por que acontece? Os países que entram dentro de um processo de transição política, a transição não necessariamente leva em direção para a democracia. Então, a transição, no caso do Egito, pode levar, sem dúvida, a uma regressão autoritária. No caso da América Latina, as transições em direção para a democracia, de alguma ou outra forma, se afirmaram e passaram, e ainda passarão, talvez o maior desafio em todo esse processo, que era justamente combinar democracia com superar os problemas da pobreza e a desigualdade, né? Então, nós, de alguma outra forma, estamos conseguindo superar isso. Então, portanto, não há, eu acho que já nós passamos a pior a situação. O senhor na democracia, o senhor é favorável, por exemplo, vamos dizer assim, o não continuismo no poder? O senhor é favorável, por exemplo, vamos dizer, que partidos se alternem, a chamada alternância de poder? Porque, veja bem, o senhor pega, Hugo Chávez tentou se perpetuar através de vários, por exemplo, artifícios como presidente do país. Cuba é um grande exemplo onde Fidel Castro permaneceu presidente e colocou o irmão Raul Castro como presidente, agora que parece que há uma sinalização para uma abertura política e inclusive, quem sabe até posteriormente, aí, no futuro próximo, aí, para uma eleição. Aqui nós pegamos o PT 8 anos no poder, com mais 4, 12, ou seja, pensando na reeleição e depois pensando numa possível eleição do presidente Lula e, quem sabe, na sua reeleição. Ou seja, o senhor acha que essa continuidade no poder prejudica a democracia ou o senhor acha que não ela é legítima, depende de quem está no poder? As eleições, enquanto sejam democráticas, é válido, é legítimo. É decir, nós devemos reconhecer, porque al final de contas, quem instituiu certa reeleição foi justamente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Se foi aprovado, bom, só talvez com uma emenda constitucional é que deveria ser abolir, não? Obviamente, a reeleição. Mas, não obstante, é uma figura legítima e legal, não? Então, discutir esta questão dentro deste contexto político atual, não sei se realmente amerita, porque, al final de contas, bom, o Brasil, eu olho o Brasil com muito optimismo, de alguma outra forma, né? Se se aprova uma decisão dessa natureza, tudo bem, sabe? Al final sempre existe, é bom, não? Sem dúvida, saudável para a democracia que outros atores dentro do mesmo partido disputem, não? Eleições. Por exemplo, no México eles estabeleceram aquilo que Mário Vargas Llosa denominava a ditadura perfeita, não? A ditadura perfeita era aquela que conseguia se manter durante tantas décadas no poder. E claro, e aí as elites mexicanas estabeleceram uma regra da não reeleição.
mas isso sim, de preservar o poder permanentemente pela hegemonia do Partido Revolucionário Institucional. Então, eu não sei quanta diferença poderia ser. É decir, você ter um partido hegemônico permanentemente e alternância de poder. Então, se o país reconhece como legítimo, certo, os processos democráticos, não vai fazer muita diferença nesse sentido, porque sempre tem saídas, como justamente no caso do México, das ditaduras perfeitas que conseguem, não? Concentrar o poder e se reproduzir permanentemente no tempo. A alternativa do poder no Brasil, na minha maneira de pensar, o professor Santander pode inclusive me questionar nesse caso, não concordar comigo, nem você, Ulisses, mas eu acho que o nosso sistema eleitoral ele ainda é muito bom, porque, na verdade, a alternância do poder, ela se faz através do voto. Né? Se o governador Marconi Perillo agradou a maioria da população, conseguir ser reeleito, é legítimo. Mas aí quem vai determinar isso é o voto popular nas urnas. Se não concordarem e achar que o outro candidato, o seu adversário, é a melhor opção, nós vamos lá na urna, vamos colocar. Isso é muito importante. Agora, o que não pode se correr o risco é de colocar a imposição, né, professor? Claro. A imposição aí muda, porque a partir disso, a nossa democracia, a nossa legislação, ela dá esse fator da alternância do poder. Já falei isso aqui no nosso programa outras vezes. Nós temos governo de vários partidos governando os estados brasileiros. Temos lá o próprio candidato Eduardo Campos, do PSB. Nós temos candidatos do PT em vários países, em vários estados, do PSDB. Esse tipo de governo, ele dá a oportunidade de mudar. Né? O povo muda. E o povo castiga. O povo castiga. O povo elege e o povo castiga. É verdade. Inclusive, eu quero até daqui a pouco, depois do nosso intervalo, ainda falta alguns minutos ainda para o nosso intervalo, não sei, a produção me deu sinal ali, mas não entendi. Bom, daqui a 2 minutos, nós vamos conversar mais e eu quero saber, uma pergunta que nós vamos deixar inclusive no ar, é com relação a essa manifestação popular. Até agora, a maioria dos políticos, a imprensa, o povo, enfim, ainda não entendeu como se deu esse processo de manifestação dentro do país. Não teve liderança política, não teve partidos políticos, não teve um líder em cada estado, pelo menos, vamos dizer, nacional, que é uma grande carência no país de lideranças nacionais hoje, muitos poucos líderes. A presidenta da República estava com uma aprovação fantástica, de repente despenca nessa aprovação. A pesquisa já deu hoje aí uma queda, foi noticiada agora no final de semana, mais de 27%. Estava com 75%, uma queda de 8 para 30%, depois uma queda de 27%, agora está a 30%. Olha que se houver outra queda, não sei não, viu, Ulisses, para onde que pode cair. Quer dizer, ninguém está entendendo esse momento político brasileiro. A verdade é que o povo foi às ruas, o povo de repente mudou de opinião, grandes números de pessoas foram para as ruas, mas a maioria da população brasileira, mesmo aqueles que não foram para as ruas, estão apoiando as manifestações, distante, mas estão apoiando, tanto é que a pesquisa está dizendo. Nós vamos discutir isso daqui a pouco, nós vamos conversar ainda mais com o Dr. Carlos Hugo Santander, ele que é especialista nessa área política, cientista político. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo também no mundo. Vários ditadores lá no Oriente Médio caíram, né? Há esse problema lá no Egito, em que o exército pode até intervir, caso não chegue a um consenso lá, o governo e também as oposições. Nós vamos debater isso daqui a pouco aqui dentro do programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Como eu disse aí no final do bloco, olha que o momento político, pouca gente está entendendo essa fase política. De repente parece que a coisa mudou completamente o quadro político brasileiro, a população foi às ruas. Eu pergunto para o senhor, doutor Carlos Santander, o que aconteceu com a população brasileira? O fenômeno foi a internet? Sim, claro, sem dúvida. Hoje as redes sociais é o mais importante espaço, não, de socialização, para compartilhar uma série de ideias e fatos, não, que no dia a dia as pessoas se sentem afetadas, não, diretamente. E claro, obviamente a política
está presente de alguma outra forma, sendo alimentada por diversos atores, ou alguns mais engajados, ainda que simplesmente coloquem curtir, de alguma outra forma, há uma certa atitude não favorável ou contra a respeito daquilo que vai circulando na internet. Mas, bom, vem a questão do transporte público e isso vai vai ser um elemento que vai se disseminar, que não só vai envolver a questão do transporte público, senão também outras questões, outras generalidades. Mas dentro dessa conjuntura, eu acho positivo as pessoas terminem se indignando, claro, todo mundo... O senhor não pensa como eu penso, não? Essa manifestação ela é extremamente legítima, esses protestos são extremamente legítimos, representam a voz do povo, claro. Mas pelo que eu observei, eu até participei e participo de alguns protestos, eu acho assim que eu como cidadão, ou seja, você telespectador como cidadão deve participar também. O senhor não acha, por exemplo, que essas manifestações estão à cara, por exemplo, do Facebook, ou seja, os cartazes são praticamente os mesmos, ou seja, não tem um foco, assim, um foco principal, são, vamos dizer assim, milhares de focos, as pessoas parece que elas estão, assim, exigindo até a liberdade individual. O senhor não acha desse jeito? O senhor vê de outra forma? Porque o que acontece? Eu concordo que nós estamos pensando em uma série de manifestações tradicionais, onde você tinha uma articulação política prévia a uma manifestação, onde as lideranças se reuniam e definiam a condução da marcha, o percurso, os lemas, as bandeiras e tudo isso, não? Inclusive se desenhava, a confrontação com a polícia em que lugar, né? Quando era possível, sem dúvida. Mas hoje em dia está sendo muito mais complexo, mais complicado, sabe? É decir, você tem um público muito mais difuso, com uma pauta extremamente difusa, então você encontra que nas marchas obviamente falta essa condução. Uma coisa que a mim me chama a atenção é a ausência dos movimentos sociais e os partidos políticos também. Sabe dizer, ainda que os partidos políticos estavam presentes, eles foram questionados. Correto, foram questionados, mas os partidos políticos muito bem poderiam criar plataformas muito mais, vamos dizer, de maior articulação para poder conduzir essa pauta geral para obter, vamos dizer, ganhos, vantagens específicas. Mas não, os partidos políticos também se encontram praticamente sem capacidade de reação. Os movimentos sociais também não conseguem reagir. Então, por isso que você encontra uma diversidade e uma espontaneidade, o que não é ruim, é bom, claro, sabe, que as pessoas saiam e se indignem. Acho que isso é bom. O governo da Venezuela chegou a fechar canais de televisão, de rádios lá na Venezuela, querendo controlar os meios de comunicação lá na Venezuela. A Argentina, a presidenta lá, pressionou os meios de comunicação, queria fechar rádios e televisão. Aqui no Brasil, parece que tentaram criar também um mecanismo aí para controlar a imprensa alguns dias atrás. Essa resposta da população mostra que o caminho que os governos procuram ao tentar fechar os meios de comunicação, controlar os meios de comunicação, não vai funcionar. Mas houveram críticas também em relação ao comportamento dos veículos de comunicação. Também, concordo com você. Mas isso mostra que não adianta querer controlar os meios de comunicação, porque se você controlar os meios de comunicações e não controlar a população, como é que você vai controlar a população? Através das redes sociais. As redes sociais hoje. Quer dizer, não dá para você controlar mais, calar a boca do povo através da imprensa. Né? E neste contexto que eu acredito que é importante, mas não estou visualizando nada disso, eu acho essa autocrítica. E nem os meios de comunicação fazem essa autocrítica, eles continuam agindo, tentam colocar, ou levar, ou direcionar a pauta, ou a agenda política nacional, mas também se encontram em uma situação praticamente quase simplesmente reativa. Não há uma autocrítica, não há um aperfeiçoamento dos procedimentos, dos processos, dos objetivos, de sermos cada vez muito mais democráticos. Não, continuamos respondendo uma série de interesses, muitas vezes questionados. O comportamento da mídia, ou seja, da imprensa brasileira, o senhor questionaria o comportamento ou o senhor acha que é por aí mesmo, a democracia se faz dessa forma?
talvez a maior crítica que uno pode fazer para os meios de comunicação, a mídia, certo, brasileira, é a suposta parcialidade ou objetividade com a qual ela se apresenta. Em outros países você encontra que muitos meios de comunicação são declaradamente identificados com um partido. Exemplo, por exemplo, podemos dizer El País, em Espanha, declaradamente social-demócrata, né? Do PSOE. Então, nos Estados Unidos também tem isso. Veículos de comunicação, às vezes, colocam o seu editorial a favor de um partido ou outro, ou seja, se manifestam. Claro, exato. Eu não entendo por que aqui se tem vergonha de declarar isso. Sabe, assim, como se declarar uma ideologia, sabe, se a ideologia é falsa, certo? Ou tem ou esconde, não, outro tipo de interesse. Mas aqui o que me chama muito a atenção é isso. O sea, há uma falsa objetividade que não é declarada e que é evidentemente e abertamente definida, não, ideologicamente. Eu acho que isso é um questionamento. Talvez porque aqui no Brasil há retaliações. As retaliações são mais direcionadas. Se você declarar um órgão de comunicação, aí, uma empresa de comunicação, declarar apoio público ao governo ou contra o governo, vai ter retaliações seríssimas, né? Coisa que talvez lá nos Estados Unidos não ocorra, como ocorreu na Venezuela e outros países. Então é preciso também amadurecer um pouco mais a política. Agora, uma pergunta eu faço até para você também, Ulisses. Há muito tempo, professor, aqui no Brasil, já se havia uma descrença da população com relação aos políticos. Né? Muitas críticas, a população já não estava, o político já não estava tendo muita credibilidade e essa troca de acusações entre políticos, a procura da agressão verbal um contra o outro também favoreceu para essa descredibilidade, essa falta de crédito dos políticos e favoreceu para que a população viesse então à tona, manifestar e não querer os políticos junto com eles? Para um exemplo, o melhor está o caso do transporte público, que foi mandado pelos estudantes. Olha só, os estudantes estavam procurando certo que não se diese reajuste aqui em Goiânia. Então, o governador disse, não, tudo bem, nós dar esse reajuste. Mas, de repente, depois chega a conclusão o governador de que vai otorgar, certo, passe livre. Sabe por que o governador Marconi não abriu mão antes, certo? Por que não encontrou, se ele foi eleito para encontrar soluções, por que criou dificuldades? Sabe, ele não conseguiu responder esse tipo de demandas. O que realmente é um tipo de gestão que é questionado pela população. Então, o que é uma situação que realmente a população se dá conta. Por mais marketing político que se coloque hoje em dia na imprensa, não vai conseguir enmascarar as deficiências da gestão pública, seja na educação, seja na saúde. Outro exemplo. O senhor colocou o exemplo do transporte. Eu vou até interromper o senhor aqui, à guisa da afirmação do senhor. O senhor colocou o transporte público. E nós colocamos no bloco anterior sobre, vamos dizer assim, a política de coalizões, ou seja, há uma troca de favores porque um partido X ajudou o partido Y a chegar ao poder. E hoje se discute também demais, e muito, principalmente agora, depois dessas manifestações, a chamada reforma política, não é? Que inclusive a própria presidenta cogitou chamar um plebiscito para discutir até o financiamento de campanha, não é? E esse financiamento de campanha geralmente leva-se, por exemplo, empresas que apoiam, que financiam determinadas campanhas, depois cobram de uma determinada forma. Vamos pegar o transporte coletivo. O senhor não acha, por exemplo, que a forma como são financiadas as campanhas políticas no Brasil dão prejuízo para a sociedade? Haja vista aquela coisa que o político fica engessado na hora de dar o reajuste, ele é obrigado a dar o reajuste porque ele vai agradar de certa forma o empresário? Claro, não, mas não só no transporte público, se você... Não, peguei só o exemplo que o senhor citou o transporte. Não, claro, sem dúvida. Mas o pior de todo este processo é que muitas vezes decisões são tomadas em critérios técnicos. E mais, se o governador ou os governos foram eleitos para defender os interesses mais gerais, então o que se deixa entrever é que realmente está defendendo uma pauta empresarial, neste caso, não? O reajuste, o que realmente e que deixa justamente muito que desejar quando depois o governador, por exemplo, decide, obviamente, dar o passe livre. Então, na verdade, está jogando em termos de resolver os problemas da sociedade,
ou simplesmente se acredita que é uma jogada política, simplesmente como para atenuar o conflito? Para atenuar o conflito. E outra coisa, alguém tem que pagar. E quem vai pagar isso? Quem vai pagar é a própria população. Agora, é preciso mudar, Ulisses, a esse professor, o sistema de distribuição das verbas públicas no país. Porque hoje o governo federal pega a maior parte do bolo fica com o governo federal, os municípios estão mendigando dinheiro, né? Os governos do estado estão endividados com a própria federação, passando por dificuldades financeiras, e são eles que têm a maior responsabilidade de construir as obras, as escolas, a saúde pública, enfim, e o governo federal fica com a maior parte do dinheiro. Então precisa repensar, né, esse chamado pacto federativo para dar mais condições para que os municípios possam também atuar dentro das suas áreas para poder ajudar o país. Porque todos nós, tem gente dizendo por aí, nós não moramos no Brasil, nós moramos nas cidades. Então é as cidades que têm que resolver os problemas. Todo mundo sabe disso, que claro, sem dúvida, mas se político procura votos é porque ele acredita que dentro dessa situação, né, de assimetria nesse pacto federativo, ele vai resolver os problemas. Se ele sabe já de antemão que há uma situação ruim, é melhor não entrar em política, mas se oferece em campanha eleitoral que vai resolver, tem que resolver, porque jogar a culpa para o município ou jogar a culpa para o executivo não vai adiantar, é melhor político ficar em casa e não procurar ser eleito, né? Se for um partido, o senhor acha melhor, por exemplo, uma administração, é pergunta para o senhor, não é? O senhor vai responder de acordo com o sentimento, a alma do senhor. O senhor acha que, por exemplo, uma administração, o correto é administrar com membros do partido ou dos partidos que apoiaram, ou o senhor acha que deve se administrar com a competência, mesmo que não seja daqueles partidos que apoiaram a gestão? Doutor Carlos, o senhor vai responder essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Tá certo, estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também na internet. Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Hugo Santander, ele que é formado, é professor e mestrado em Ciências Políticas e também doutor em Sociologia. Luiz, repetindo a pergunta aí para o professor. A pergunta é se uma administração ela deve ser feita só com os membros do partido que foi eleito, ou aqueles partidos que fazem parte da coalizão, ou se acha que uma administração eficiente, moderna, ela é feita com pessoas competentes, mesmo que não sejam daqueles partidos, sejam às vezes até da oposição? Olha, eu acho que o melhor critério é a especialização, né? Isto é, se quem vai dirigir a gestão na área de saúde não tem conhecimento sobre saúde, não faz nenhum sentido que talvez seja um excelente gestor de conflitos, mas não vai ser um excelente gestor de soluções. Então, ora, se você também colocar um técnico, certo, que não resolve conflitos sem entender, né, a dinâmica do processo, também não vai servir de nada. Mas o que dá a impressão, a minha percepção é que se nomeiam mais cargos políticos que sem critérios técnicos que ao invés. O que isso é prejudicial. Não é favorável nem para a própria gestão de quem está liderando, não, a gestão, nem é também favorável para a gestão em direção às vantagens que vai ganhar a sociedade. Então, acredito que não é uma fórmula, mas, sem dúvida, há alguns elementos que você pode identificar, sem dúvida, né? Um dos critérios é especialização, sem dúvida, né? Professor, algum país que o senhor conhece aí que tem financiamento público de campanha? Olha, no caso do financiamento público de campanhas, no Peru se está discutindo muito essa questão, se os partidos devem de receber, não, recursos por parte do Estado, e nós encontramos que sim é uma saída bastante positiva. O que eu acho que, sem dúvida, resolve boa parte dessa dependência, não, que têm os partidos e muitas vezes os políticos que são eleitos na hora de ter que acertar contas, não? Quando se é eleito, não? Pagar favores, não? Tem que fiscalizar muito também para... Mas não só pagar favores, sino também a articulação que se faz para garantir a próxima eleição.
Então, não são aqueles só que são favorecidos, não, que apoiaram a campanha, sino também as amarras que, que os políticos têm pensando na futura eleição. Então... Mas no caso aqui, a gente fala tanto de financiamento público de campanha aqui no Brasil, mas o governo já banca a maioria. Por exemplo, a eleição, toda a eleição é bancada pelo governo. Propaganda eleitoral no rádio e televisão é bancada pelo governo e pelas empresas de comunicação, porque o candidato não paga absolutamente nada. Né? Lá nos Estados Unidos, a propaganda no rádio e na televisão é paga, aqui não é paga. Os partidos já têm o chamado fundo partidário. Poxa vida, agora vamos pagar também os santinhos, os comícios. Bom, ainda bem que não tem comício, né? Mas tem comício sim, pode subir no palanque e falar, né? Vamos pagar tudo. Mas financiamento de campanha não é o que eles querem também. Financiamento de campanha é o que o governo vai dar. E o Caixa 2? Vai continuar? E aí, o Caixa 2 continua? Quer dizer, o governo já banca grande parte, a sociedade banca grande parte, que é o caso dos meios de comunicação. Eu tenho emissora de rádio, eu sei daquele horário ali é religioso, a gente não pode piscar não, tem que cumprir rigorosamente, senão é multado, né? A televisão também, vários outros meios. As grandes empresas conseguem deduzir do imposto de renda, as empresas pequenas não ficam, né, sem condições. Então já eu acho que é ajudar demais o partido político. E depois, o custo de um financiamento público de campanha será de milhões de reais, porque o país é muito grande. Os estados são vários estados, são milhares de candidatos no país. Nessa discussão, é complicada a situação. Nessa discussão, cabe, inclusive, de interesse, por exemplo, da própria população, aquela coisa, você não deixar o ônus para a própria sociedade, porque, de fato, não é o governo que vai financiar. Você sabe, somos nós os pagadores de impostos. Claro. Agora, a questão é a seguinte, é você desnatar essas campanhas, ou seja, você reduzir essas campanhas. Não precisa ser aquelas campanhas, vamos dizer, da forma como são feitas. Mas antigamente elas eram feitas assim numa pirotecnia maior. O problema maior é o Caixa 2. Tem que haver Sempre teve, vai continuar tendo e não vai resolver o problema, porque o sujeito vai precisar de mais dinheiro vai vir das empresas, vai vir por, vamos dizer, na gíria lá, né, professor, por baixo do pano, vamos dizer assim, e a cara precisa mudar. Eu acho que não é o financiamento, acho que precisa mudar a cultura política do país. Não vai resolver, mas pelo menos vai, é uma tentativa. O sea, se esta situação atual não está resolvendo, bom, que outra tem que tentar essa, né? Claro, exato. O sea, eu acho que negar, se antes ter, sem conhecer o financiamento público de campanhas, não faz também muito sentido. Mas eu acredito que talvez são uma série de mecanismos institucionais que têm que estar praticamente sobre a luz, não é certo, das campanhas eleitorais, porque, como você muito bem diz, vai novamente levar adiante o Caixa 2, entre outros, não, compra de votos, clientelismo, etc, etc. Então, você tem que aprimorar todos esses instrumentos. Professor, mais uma pergunta para você e para ele, Ulisses. Esses movimentos que estão nas ruas, na opinião do senhor, vai parar uma hora? Quando será que para, ou vão continuar agora sempre os movimentos? Aí o governo vai ter que conviver com isso. Bom, eu espero que não parem, honestamente. Eu espero que a população participe ativamente e exigindo demandas pontuais, cada vez mais amadurecendo, que os diversos movimentos sociais tenham uma maior articulação, o sea, levando adiante também essas pautas de reivindicação, porque, o Brasil, de alguma outra forma, vai mudar e vai mudar para melhor, disso não há dúvidas. E enquanto mais a sociedade esteja ativa, participando nas ruas, exigindo, demandando de seus governadores, de seus prefeitos, reivindicações que lhe afetam no dia a dia, obviamente que a democracia brasileira vai, sem dúvida, ter um ganho qualitativo, não? Bastante significativo. Eu espero que não parem. O senhor concorda comigo? Eu acredito que vai permanecer, ou seja, são movimentos legítimos, oriundos da própria sociedade. O que não se pode permitir são excessos, né? Ou seja, movimentos, ou seja, organizados, ou seja, com alta representatividade. Agora, esses excessos, por exemplo, de pessoas destruindo patrimônio público, destruindo patrimônio particular, ou seja, agredindo a imprensa, ou seja, isso é um equívoco. Isso é a mesma coisa de você pegar a moeda da ditadura e virar a face e a cara é a mesma, ou seja,
não é? Então é necessário que você participe, mas participe, ou seja, reivindicando, participe como cidadão, ou seja, construindo, não destruindo. É verdade. Agora, o professor, só dando um adendo aqui no que o Ulisses disse, o seguinte: se a manifestação ela tem um objetivo, se ela é pacífica, se ela realmente quer mostrar para o governo aquilo que a população precisa, evidentemente que ela é positiva. Agora, se ela vem acompanhada de depredações, de saquear, como estou vendo em vários lugares, saqueando supermercado, quebrando lojas, quebrando veículos, fazendo vandalismo, aí ela está pior do que os nossos políticos. Aí ela piorou a situação do país. E leva a ditadura também, né? Aí vai piorar e pode correr o risco de uma hora chegar ao ponto que o governo vai ter que, o governo e a população vão se submeter ao exército, como já está ocorrendo lá essa possibilidade no Egito. Isso não é bom para o país. Então é bom que haja manifestações, mas que seja dentro da ordem. Não pode ameaçar as instituições do país. Sabe, olha, sim, em todo este tipo de movimentos sempre há excessos, há radicais. Bom, esse nível de violência que se declara muitas vezes na TV, se uno comparar com outros processos históricos, ainda, vamos dizer, os brasileiros estão... Pelo jeito, seu apoio, então. Muito tranquilo. Não, está tranquilo, está dentro da normalidade. É normal em todo esse processo. Mas porque em outros processos históricos você tem elementos mais radicais ainda. Tem pessoas que apoiam, falam, não, tem que ser desse jeito também. Não, ou seja, isso faz parte da normalidade democrática. Olha, vou falar, na Europa também tem violência, também dentro dos processos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Bom, não há também uma questão como você criminalizar essa situação. Sim, claro, é patrimônio público, mas é importante saber distinguir entre aqueles que estão... Eu acho que o que é mais importante é focar nas pautas de reivindicação e não especificamente sobredimensionando os excessos da violência, porque senão, ao contrário, o que acontece? Simplesmente você termina desqualificando todo o movimento, toda uma série de pautas de reivindicação e simplesmente focando 15 minutos diante de praticamente de décadas de frustração, não? Diante da reivindicação social, política, etc, etc. Então, isso acho que temos que ter muito cuidado nesse sentido. Mas eu concordo com o professor. Tem aqueles que excedem. Agora, os que estão excedendo têm que realmente pagar, né? E tem que ser fiscalizado. Tem que colocar esse pessoal aí para fora do grupo. Porque senão vai prejudicar exatamente o que o senhor disse, que é a pauta de reivindicação. Isso é ruim. Acaba prejudicando os próprios manifestantes, as próprias pessoas que estão indo em busca de objetivos legítimos. Esses que fazem esses movimentos, esses protestos pacíficos, esses mesmos, João Silvestre, professor Carlos, telespectador, esses mesmos já estão, vamos dizer assim, monitorando e vendo, ou seja, e tentando expulsar esses elementos que fazem, vamos dizer, dos protestos um grande campo de batalha. São os mesmos que ficam ali nas torcidas organizadas, né, que vai para o campo de futebol para fazer bagunça. Esse pessoal tem que ser fiscalizado. É estranho, é curioso, porque é paradóxico, sabe? Porque enquanto nós estamos pedindo para as pessoas, não, paz, tudo bem, perfeito, é válido. Mas enquanto os governos não reagem a essas demandas, não basta você repartir flores para a população, dizer, não, olha, marchem pacificamente. É decir, a população está demandando respostas concretas, objetivas. Não é com flores que você acredita que venceu uma batalha, certo? Essas respostas que o governo já deu até agora, a senhora acha que já são positivas? Olha, isso, no meu parecer, se eu estiver no meu país, obviamente que a população hubiera respondido com mais violência. Por conta de quê? Porque isso é uma burla para uma diversidade de reivindicações. Porque não é uma questão de você entregar flores, é uma questão de dizer, muito bem, senhores, a partir de agora nós vamos fazer tal coisa, vamos chamar a todo mundo. Não é assim que se deveria fazer política democrática, daqueles que acreditam e têm compromisso com a população ou com o povo de Goiás. Não. Se faz com ações, com gestos claros, com gestos de honestidade. Mas o senhor acha que muda 500 anos
Em um dia só? Mas os políticos que foram eleitos assumiram, obviamente, uma série de desafios e metas. Não? Se eles não conseguem fazer aquilo que eles prometeram, então eles deveriam se demitir e deixar espaço para outros, entende? Obviamente que não se resolvem os problemas de 500 anos em um ano, mas é importante ter gestos, é decir, a mudança, a diferença. Eu não posso simplesmente dizer que sou honesto, sino também parecer. Entende? Então, tem que ser e tem que mostrar. Claro, exato. Tá certo. Dr. Carlos Hugo Santander, foi muito bom receber o senhor aqui. Infelizmente o programa chegou ao fim do ano. Muito obrigado por ter vindo. Muitíssimo obrigado a você, viu, pelo convite. Espero que tenhamos compartilhado algumas ideias que, sem dúvida, são pertinentes dentro desta conjuntura. E, bom, esperamos que a população, os cidadãos, não, de Goiás, se reafirmem na sua atitude democrática de participar, reivindicando questões que são fundamentais para a sua subsistência, né? Sem dúvida. E exigir diretamente dos seus executivos mais diretos, tanto o prefeito como o governador. Tá certo, obrigado. Luiz César. Obrigado, um abraço para o Ulisses Brasileiro, é meu xará, catador de latim, encontrei ele hoje, está assistindo o programa, e também para o assistente social Antônio Lopes, né, meus amigos que estão aí sintonizados no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Gente, tudo bem, nosso abraço a vocês também. Olha, eu gostei muito de conversar com o professor Dr. Carlos Santander, com certeza nós vamos convidá-lo outra vez aqui, tem muitos assuntos interessantes, podemos debater a América Latina, podemos debater política internacional, que é muito importante aqui dentro da PUC TV, e muita gente gosta disso. Mas o importante é que nós debatemos hoje a situação política atual do nosso país. Na próxima segunda-feira, 22h30, mais um programa Canal Aberto. Você é meu convidado. Até lá e uma boa noite para você.